Bom, pessoal, vamos dar mais uma explicada aqui em funções. Vamos tentar trazer um outro exemplo, né? Vamos pensar aqui numa lei de formação dessa maneira. 2x mais 3, né? f de x igual a 2x mais 3. O que nós temos visto aí nos vídeos anteriores, né? É que aqui nós temos valores, grosseiramente falando, né? Valores de entrada, e aí esse valor de entrada aqui, que é o x, ele acaba, né, entrando para o cálculo. E esse cálculo, que a gente chama de lei de formação, vai fazer o quê? Vai pegar esse valor de entrada, vai dobrar ele, tá vendo? Vai dobrar ele e depois vai adicionar 3. É isso que nós estamos vendo acontecer aqui, tá? Bom, então vamos pensar aqui, vamos trazer aqui para o gráfico isso também. No eixo que está aqui na horizontal, nós colocamos aqui, ó, valores que são os de entrada, tá certo? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui esses valores de entrada, ó. Nós colocamos esse triângulozinho aí para indicar esses valores. Por enquanto, esse valor está zerado. O que vai acontecer com isso, né? Quando o valor de entrada está zerado? Então, vamos pensar aqui, ó, né? Em sala, nós observamos exemplos desse jeito aí nos livros, né? Por exemplo, né? Aqui, conjuntos, um conjunto A que vai num conjunto B, por exemplo, tá? Valores de entrada, tá? Entrada aqui e valores de saída, tá? Bom, o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento nós vamos ter um valor de entrada no zero, ó, porque esse triângulo que está indicando o valor de entrada está exatamente no zero aqui para o eixo que está na horizontal. Isso significa que aqui no nosso domínio nós vamos ter o elemento zero. Esse elemento zero ele vai ser levado em um elemento lá do conjunto de saída. Qual será esse elemento? Ora, veja aqui, ó, nós vamos ter essa lei de formação, então nós vamos ter aqui, ó, um f de zero igual ao dobro de zero, tá vendo? Acompanhando aí, ó, mais 3. O dobro de zero é zero, mais 3, nós temos um resultado 3. Então, esse zero vai ser levado no 3 após ser inserido na lei de formação, tá? E aí, os outros números que nós vamos colocando aqui como valor de entrada, né, vão ser levados no outro conjunto após serem dobrados e adicionar 3. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Vamos ver aqui um gráfico para ficar um pouquinho melhor o jeito da gente colocar essas informações. Então, vamos apagar isso daqui, né, que nós fizemos até agora, tá? E aí nós vamos conseguir observar isso, tá? Então, lembra desse conjunto de entrada e saída, que nós vamos observar ele de outra maneira aqui agora também, né, num passo a passo, tá? Então, vou deixar ele apagado aqui para não atrapalhar o nosso gráfico. Então, nós vamos ter conjunto de entrada e conjunto de saída, né? Já estão simbolizados aqui para nós. O conjunto de saída, pessoal, é um conjunto que está aqui, né, no eixo vertical, tá? Mas vamos observar aqui o que vai acontecer, ó. Então, nós temos a entrada ali como zero no momento, tá certinho? Beleza. Essa entrada como zero vai ter um efeito na lei de formação ali, tá? Então, olha só, nós temos aqui a lei de formação aguardando esses valores de entrada. Então, se você observar essa lei de formação aqui, é essa que está aqui em cima, só que no lugar do x eu deixei um espaço aberto, tá vendo? Então, nós vamos colocar aqui esse valor de entrada, né, no lugar dele aqui, ó. Entrou aqui e o efeito dele, né, o único lugar que ele aparece dentro da lei de formação é depois do 2, para dobrar, então, esse valor, tá? Então, veja, a medida, o que ocorre é isso aqui, ó. À medida que eu vou
dando outros valores de entrada, ó. Então, por exemplo, quando o valor de entrada for 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 3, correto? E isso vai aqui, ó. Valor de entrada 2, 2 vezes 2 mais 3. Então, nós vamos obtendo resultados disso daí, tudo bem? Bom, então, pagando aqui um pedacinho que sobrou, olha só. Pronto. Olha só aqui, ó. Valores de saída, então, né? Deixa eu zerar isso aqui novamente para ficar fácil de fazer a conta primeiro. Então, quando dobrar aqui o zero, vai dar 0 mais 3 vai resultar em 3. Olha só. Então, coloquei aqui o valor de saída no eixo que está na vertical, tá bom? Olha lá. Então, o resultado aparecendo ali. Por exemplo, quando tiver no 1 para entrada, vamos fazer essa conta? 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vai dar 5. Então, vamos ver se aqui aparece o 5 e se o valor de saída também passa a ser 5 ali para nós, ó. Então, mudei o valor de entrada para 1, tá vendo? Então, olha só o que aconteceu. Quando a entrada é 1, a saída é 5. Isso aqui, pessoal, é exatamente aquilo que você viu aqui no cantinho que eu tinha desenhado. O conjunto de entrada, o conjunto de saída. Só que lá, esses números vão ficando gravados, né? Aqui ele apaga e dá lugar a um novo, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, olha, à medida que eu consigo andar um pouquinho com outros valores de entrada, esses valores de saída vão também se modificando conforme a lei de formação. Bom, dito isso, né, nós temos aqui um pontinho que relaciona esses dois valores. Ele traz exatamente a relação desses dois valores aí, né? Então, nesse momento, esse pontinho assume o valor 0 com 3, tá? A gente chama esse pontinho de par ordenado, né? Entrada 0, saída 3. Esse pontinho aí que apareceu no gráfico, tá? Então, à medida que nós vamos dando valores de entrada, né, ele vai modificando ali, ó. Tá? Então, valores de saída com valores de entrada, esse pontinho vai imprimindo para nós o gráfico da reta, né, que traduz aí como desenho essa nossa lei de formação. Então, veja o que ocorre aí. Basicamente isso, né? Se eu andar um pouquinho antes do zero aqui, ó, não faz mal. Vamos fazer essa conta também, ó. Vamos supor que então eu tenho um menos 1 como valor de entrada. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 3 dá 1 como valor de saída, né? Então, quando tiver no menos 1, vai estar batendo aqui no 1 como valor de saída, né? Então, vamos observar, ó. Veio para o menos 1 e bateu ali no 1 como valor de saída. Então, esse gráfico ele continua vindo aqui para trás também, tá? Se a gente for pensar dessa maneira aí, tá bom? Então, existe essa relação e aí você pode perceber aqui, ó, essa projeção que ela é bastante importante para nós aí como par ordenado, tá vendo, ó? Então, aqui é o par ordenado 3, 9, sempre nessa ordem. Lembrando, a gente diz que é par ordenado porque aqui no plano são duas coordenadas, logo um par de coordenadas, e elas são ordenadas, né? Então, primeiro valor para entrada, depois valor para saída, não é de forma aleatória isso não, tá certo? Então, nós temos essa possibilidade aí para visualizar a impressão do gráfico. No que se segue, nós vamos discutir alguns pontos relevantes, né? Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, quando, né, esse gráfico, entre aspas, corta, intersecta esse eixo que está na vertical, geralmente chamado de eixo Y, esse é um ponto importante, tá? Aqui não está bem em cima do ponto, não, agora sim, né? E um outro ponto que é importante
é esse pontinho aí, ó, que é onde corta o eixo das abscissas, o eixo comumente chamado de eixo X. Esses são dois pontos importantes para a gente retomar aí, tá? Mas fica aí para os próximos vídeos, ok? Então, esse é um vídeo para trazer de uma outra maneira a formação aí de uma função, né? Por parte de lei de formação, a ideia de entrada e saída, o efeito algébrico que isso tem, né? E lá no gráfico também, o que é entrada, que é aqui no eixo que está na horizontal, a saída no eixo da vertical, né? A relação entre essas duas coordenadas que gera para nós esse ponto que imprime o gráfico, tá bom?